Olá, Odair da DevCode aqui. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a propriedade gap do Flexbox. Vocês vão ver que essa propriedade é uma das propriedades que vocês mais vão utilizar. Ela é muito simples, mas também é muito utilizada. Por mais simples que ela seja, por mais que muita gente diga, é simples, eu não vou usar. Não, aqui é ao contrário, é simples, mas vocês vão usar e muito, inclusive, tá bom? Então, essa aula é bem curtinha, eu vou utilizar o exemplo da aula passada também, porque é um exemplo que vai se encaixar muito bem para esse caso. Já expliquei FlexWrap na aula anterior justamente por uma questão de estratégia, porque aí eu posso utilizar o conceito de FlexWrap aqui junto com o Gap para vocês terem uma dinâmica melhor, certo? Então vamos lá. Como é que funciona o Flex, ou melhor, a propriedade Flexbox Gap? É simples, a gente só vem no nosso CSS e digita Gap com espaçamento. O que isso aqui vai fazer? No caso, quando a gente atribui displayFlex ao container, ao elemento pai, os elementos filho terão um espaçamento igual a zero, ou seja, gap igual a zero, porque isso é o padrão, vem zerado. Entretanto, se eu aplicar, por exemplo, um gap de 10%, nós teremos um espaçamento entre os elementos de 10% do tamanho total disponível, ou seja, o nosso container tem lá 800 pixels de largura. O nosso gap vai ser de 80 pixels, por quê? 800 vezes 0.10 corresponde a 80, ou seja, 10% de 800 é igual a 80. Então, o nosso gap será de 80 pixels na horizontal. Agora, na vertical, se aplica a mesma proporção, beleza? A mesma proporção me refiro em porcentagem, né? Pega a altura do container e faça a proporção direta. Agora, temos também a propriedade de utilizar um n, que é outra unidade de medida que nós temos no CSS. Temos a possibilidade, por exemplo, de utilizar o gap tanto na vertical quanto na horizontal, ou seja, 10 pixels aqui estão aplicados na vertical e 20 pixels estão aplicados na horizontal. Então eu posso mudar aqui, ó, vou botar 50. Na horizontal fica maior, né? Vou colocar 5. Percebam que na horizontal ele muda um pouquinho. Vou botar 20, tá certo. Então é assim que funciona. E por fim a gente pode calcular o nosso gap utilizando a propriedade calc do CSS. Então o que acontece? Aqui nós temos a seguinte proporção. Calc vai receber 20 pixels mais 10%. 10% do quê? Da largura do container. Muita gente pensa que é 10% do que você aplicou aqui, ou seja, eu tenho 20 pixels mais 10% de 20. Não, negativo, tá errado. É 10%, ou melhor, é 20 pixels mais 10% da largura do container. Então, vamos ver aqui. Temos aqui, por exemplo, um container de 800 pixels, vai ser 80 pixels, que é 800 vezes 0.10, como eu comentei antes, mais 20 pixels. Então, vai ser de 100 pixels o total da largura do nosso gap. Agora, a altura vai ser proporcional também. Ou seja, temos um container com 500 pixels de altura. Então, 500 vezes 0.10, que é 10%, certo? Corresponde... Opa, digitei errado. 500 vezes 0.10 corresponde a 50 pixels mais 20. Mais 20 pixels, ou seja, a altura será de 70 e a largura será de 100, para esse caso. Vamos a um exemplo prático agora. Vou utilizar o mesmo exemplo da aula passada para exemplificar. Aqui nós temos várias boxes dentro de um container. Então, tenho aqui, deixa eu fechar, aqui, esse aqui mesmo. Tenho aqui várias boxes dentro do container. O que acontece? Esse aqui é o elemento pai, e aqui dentro tem os elementos filho distribuídos. Eu vou aplicar um display flex, ou melhor, vou aplicar um gap aqui só para mostrar para vocês, porque o display flex já está aplicado. Então, como eu tenho o display flex aplicado aqui, significa que essas boxes vão se ajustar ao tamanho do container. O meu container tem 100% da largura do elemento pai. Então tem 100%, ocupa a tela inteira. Se eu colocasse, por exemplo, uma largura fixa, 800 pixels, vamos lá, 800 pixels. Ó, ele vai se ajustar, sempre vai se ajustar quando eu tiver a propriedade flex ativada, tá? Então eu vou aplicar um gap agora. Deixa eu só voltar para 100%, vai ficar mais bonitinho. 100%, ponto e vírgula. Ok, 100%. E agora eu vou aplicar um gap aqui. Gap de 10 pixels, por exemplo. Pronto. Deixei um espaçamento entre cada item. Entre cada box eu tenho espaçamento agora. É isso que o gap faz. Vocês viram como isso aqui é importante, né? Agora, eu tenho a possibilidade também de ter um gap na vertical, como eu comentei com vocês. Aqui a gente só tem na horizontal, ou seja, só nesse eixo aqui, no eixo X. Então, seria essa largura aqui, daqui até aqui e assim por diante, né? Então, vamos colocar agora um flex wrap. Viram como seria importante saber isso aqui? Por isso eu passei na aula passada. Wrap, para quebrar nosso elemento, ou seja, está quebrando. Deixa eu até vir aqui e tirar a altura do nosso container. E agora eles vão ficar colados. Eles ficariam colados, né? Deixa eu tirar o gap. Agora eles ficarão colados. Só que eu vou vir aqui e vou aplicar um gap de 10 pixels. Ele vai ficar como ele estava. Ou seja, vai ficar assim, todo quadradinho, né? Todo bonitinho, todo espaçado.
Entretanto, se eu quiser, por exemplo, um gap diferente na altura, eu tenho um gap na altura tenho um gap aplicado geral de 10 pixels agora, então tem 10 pixels aqui, tem 10 pixels aqui. Se eu quisesse, por exemplo, 10 pixels na altura e quero 30 na largura, o que eu faço? Aqui ao lado, 30 pixels. Prontinho. Agora percebam, a largura está maior que a altura, certo? E se eu aplicasse 20 pixels aqui? Ou melhor, 20 pixels aqui. Pronto, já tenho um valor diferente. Eu vou dar 50 para ficar maior, para ficar mais discrepante. Agora a altura está maior, certo? Prontinho. Nós temos essa situação sendo aplicada agora. E por fim, eu vou abordar com vocês aquela propriedade calc aqui do CSS que tem aqui na documentação, que talvez tenha ficado um pouco complicado, né? Mas vamos lá. Eu vou até abrir o projeto aqui. Nós temos várias boxes aqui e eu vou aplicar agora um gap padrão utilizando essa porcentagem. Melhor, utilizando essa propriedade calc. Calc. Vou colocar 10 pixels, é o valor que eu quero, mais 10%. Contudo, existe um detalhe que eu quero comentar com vocês, mas antes disso vamos abrir o nosso projeto. Projetinho aberto. Percebam que somente a largura mudou. A largura está grande, que na teoria tem que ficar, porque nós temos o container todo sendo aplicado com 10%, ou seja, 10% do container inteiro, mais 10 pixels. A altura ficou somente com 10 pixels. Por quê? Porque nós não temos uma altura atribuída no container. Então, se eu atribuir uma altura, height de 100 VH, por exemplo, significa que eu estou atribuindo a altura inteira na minha tela. Então, se eu atribuir essa altura aqui, eu vou ter essa altura aqui, ou seja, 10% dessa altura, mais 10 pixels. E agora a gente terá esse valor aqui. Ainda assim, a altura está menor porque, evidentemente, a altura é menor. Nós temos essa altura aqui e essa largura. A largura é bem maior que a altura, né? Então, por isso, esse espaço que nós temos aqui é um pouquinho menor. Então, a aula sobre gap é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, se vocês gostaram dessa aula, deixem um like, compartilhem o vídeo e, se possível, comentem. É algo que não vai levar 10 segundinhos e que vai me ajudar muito. Então, isso é um incentivo que eu tenho para trazer o conteúdo gratuito para vocês, para trazer um conteúdo bom para vocês, para dedicar um tempinho para ajudar vocês. Perfeito? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Forte abraço.